Avaliação do governo Temer caiu bastante, está em 55% de péssimo e ruim. O senhor atribui isso ao quê? A essas reformas que estão no Congresso Nacional, a crise econômica que não foi solucionada com a velocidade que se esperava, a contribuição da Lava Jato, a esse conjunto todo de fatores? Logicamente, é o conjunto de fatores, não resta dúvida. Você vinha de um governo que causou isso que está, né? Isso aí não é o fato de eu ser aliado do atual presidente e ser oposição ao PT, que eu estou falando isso da boca para fora. Isso aí qualquer economista, até o cidadão, viu que o PT ele realmente quebrou, né, o Estado brasileiro. E se você se você faliu, como faliu uma empresa ou alguma, até você é demitido, não tem, você tem que fazer mudanças profundas. Não é simplesmente da noite para o dia, né? Se você está desempregado há 6 meses, aí você arruma um emprego, né? Você, desses 6 meses, você fez débito. Débito na quitanda, débito nisso, débito daquilo, né? Você, depois de empregado, não vai ser com o primeiro salário que você vai resolver a sua vida. É um ano de governo Temer, não é isso? É isso. Então, um ano, eu não estou falando 6 meses, não é o paralelo com o governo Temer. Não, eu entendi. Até porque os problemas de uma nação, né, talvez não seja. Né, então, a dimensão é muito grande. Então, eu digo que você não assume e dizer mudou o governo, a partir de amanhã mudou a situação. Né? Então, você tem que fazer reformas profundas. E isso é uma das coisas que dá a impopularidade ao presidente Temer. Porque o presidente Temer é um presidente que ele tem uma base congressual muito forte, mas na verdade, ele não foi eleito presidente, ele foi eleito na chapa da presidente como vice-presidente. Então, ele não tem, ele tem condição de fazer a reforma via Congresso, mas com isso, ele enfrenta a impopularidade. Por quê? Se você elege um presidente com uma margem de votos grande e ele vai fazer a reforma, ele pode chegar e dizer: eu fui à praça pública dizendo que ia fazer as reformas, a não ser, como ocorre no Brasil, onde a ex-presidenta foi à praça pública dizendo que estava tudo bem, que nós não tínhamos inflação, que não tínhamos desemprego, o que ficou conhecido como estelionato eleitoral. Né? Mas se a política for levada com seriedade, quando você vai disputar a eleição, você diz: olha, o país está quebrado, vou fazer as reformas, tal, tal, tal. E o Temer não disputou a eleição mostrando um programa dele. Né? Então as reformas estão sendo no Congresso. Isso leva à impopularidade, porque o eleitor vai dizer o quê? Ah, ele assumiu, eu não sabia que era para fazer isso, aquilo, tal, tal. O fato outro, a Lava Jato. E por que a Lava Jato? Não é porque traga insatisfação à população a Lava Jato, é porque ela paralisa o país. Né? E aqui eu não estou dizendo que está errado, é um fato, nós estamos analisando um fato, para depois não dizer, porque hoje tem mania, quando você fala qualquer coisa, Lúcio está contra a Lava Jato. Lúcio Quantos ministros de Temer que foram afastados devido a escândalos ou a supostos escândalos? Não, muitas vezes não é só devido a escândalo, até por qualquer coisa, não sei, 5, 6, 7, aí recompensa aí. Isso atrapalha o governo também, né? Como foi muito, eu teria que contar no dedo, certo? Então não tenho assim, de lembrar de cabeça. Claro que atrapalha o governo, claro que atrapalha Foram o mal governo. escolhidos? Não, foram escolhidos numa situação e depois surgiu outras situações. A vida, ela anda, certo? Ninguém fica parado. Que você pega a própria reforma política. Se antes, eu acabei de dizer a vocês que eu defendo o voto majoritário, no caso, né, o distritão, eu evoluir para votar agora no voto em lista. Por quê? Porque a situação é outra. Então, uma situação que era anterior... O Brasil muda, tudo muda. Hoje com a internet, hoje com isso, você não é o mesmo Brasil antigamente. Sim. Então você tem que evoluir. Com os nossos filhos, nós temos que evoluir. Hoje eu imaginava coisas que eu não aceitaria, certo? E na sua família, etc. E hoje você aceita porque hoje é normal. O que era anteriormente, era constrangedor, é normal hoje em dia. Então você evolui. Né? Então a Lava Jato tem isso, como nós vimos agora com essa questão da carne. O que foi a questão da carne? O país vinha de 15 dias de boas notícias. Gerou emprego positivo a primeira vez em muitos anos, acho que 32 mil empregos. A inflação caiu muito, já fala até em diminuir a meta. Né? O dólar caindo, recuperando a confiança
nos investidores, juros despencando, então via tudo muito bem. De repente, lançam uma operação que era de meramente corrupção de fiscais, de funcionários, transformaram como se fosse uma operação onde a qualidade da carne brasileira estava toda contaminada e não podia exportar. Cortou aquele ciclo, porque aí você teve, em vez de no mês gerar emprego, a notícia foi de demissão. Né? As exportações de carne que nós exportávamos cerca de 70 milhões por dia, passamos a exportar 60 mil reais por dia. Certo? Então, tudo isso, a confiança do investidor... Agora, faltou uma resposta rápida do governo federal? Eu acho que o governo poderia, sim, ter dado uma resposta rápida no sentido de exercer a autoridade, chamar e dizer, olha, isso não é crise de saúde, no caso da carne, né? O problema aí é de corrupção pontual. A Polícia Federal, quem quer que seja, se explique e esclareça. E assumir o comando. Eu acho que faltou, sim, você ter uma posição mais firme, em vez de ficar com aquela preocupação de o que será que vem por aí. Então, nós estamos vivendo também um momento... trauma, né? Estamos vivendo um momento que todo mundo fica porque imaginando que diz, não, daqui a pouco vem grampo aí e vai mostrar que está realmente a carne, isso, aquilo e tal. Mas faltou uma posição. O senhor acredita na cassação da chapa Dilma Temer no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral? Não. Qual a sua opinião sobre isso? Tem não. que separar as contas? Não, na questão não tem que separar, você está perguntando, eu sempre muito sincero, eu acho que não dá tempo de você fazer, de julgar lá, independente de separar ou não separar, certo? Não vou entrar nem nesse mérito, né? Eu sou de opinião que é separado, que tinha comitês financeiros separados e tal, mas não quero nem entrar nesse mérito porque a gente vai virar polêmica. Você é inteligente, você gosta de cutucar, aí você Não, eu vem... estou perguntando Não, tranquilo. então Até porque eu vou lhe provocar de novo. Com a sua resposta já há uma outra provocação. Então, eu acho que você não vai ter tempo. Você sabe como é que funciona isso? Alguém vai pedir vista, vai isso, vai aquilo. E não tem tempo hábil para decidir isso antes das eleições de 2018. Na reforma política, há algum mecanismo, há alguma discussão que se associe aos órgãos de controle ou ao próprio judiciário, a justiça eleitoral, para que seja tempestiva esse tipo de julgamento? Porque você não pode aceitar, e existem inúmeros casos, seja nas eleições municipais, estaduais e nacional, de chapas que passam 4, 5 anos, aí se perde o assunto, se perde a materialização do negócio. Aí é um problema que não é da lei, muitas vezes, é um problema do judiciário. Da mesma forma, você tem aí pessoas se queixando que não julga o recurso, que está preso há muito tempo, que você tem aí a população carcerária do país, tem não sei quantos, 40% que ainda está em prisão provisória, sem ter julgamento. Mas no caso da política, talvez seja mais grave, porque até essas questões, por exemplo, você faz uma reforma de Código Civil, você pode fazer reforma diversas através da política, eu estou dizendo. Mas estou falando através da política. Aí você, na política, no executivo ou no legislativo, você tem um julgamento postergado, demorado, acaba o mandato e o cara não sabe qual é a resposta. Mas aí veja bem, você teve a prestação de contas. Então, todas essas ilegalidades que tem aí, o político fez prestação de contas. O judiciário... ele julgou as contas, certo? Então, como é que faz? O político finge que prestou conta, a justiça finge que examinou as contas dele, né? Você viu recentemente um delator dizer que não existe nenhum eleito com mandato que não tenha tido Caixa 2. Então, isso foi a delação mais ampla que eu já vi. Marcelo Odebrecht falou isso. Um próprio delator declarou isso. O advogado Fernando Baiano também falou isso lá atrás, há 2, 3 anos. Então, veja bem, se estão dizendo isso, então o que é que tem que fazer? Examinar a conta de todos os candidatos, eleitos ou não eleitos, certo? Quando aceitaram lá a denúncia contra o senador Raupp, porque ele teve um depósito de 500 mil no oficial, né? Então a justiça ali terminou dizendo que a doação oficial pode ser um foco de ilícito. Não é isso? Então, você teve quantas campanhas, desde vereador, deputado estadual, deputado federal, tem que examinar todas. Aí diz, mas se for isso, nós não temos tempo, não temos condições materiais. Então a culpa não é da lei, certo?
a culpa aí é das condições, né? Aí você fica esperando que apareça um delator para dizer, eu ouvi dizer que na conta de tal candidato alguém colocou um dinheiro fruto de ilícito. E quantos outros, então, já que diante dessas colocações que foram feitas, teve ilícitos, mas não teve delator e vão estar aí tranquilinho, entendeu? Então é muito complicado, não é? E ninguém muda o país de uma vez só, né? Eu acho que agora com essa situação já melhora. Culturalmente o país vai melhorar. O que nós esperamos é que, efetivamente, quem seja inocentado, porque não me digam que só porque alguém falou a pessoa é culpada. Você tem que ter o direito da ampla defesa. Infelizmente, você, depois que alguém sai na mídia, principalmente o político, né, ele já está execrado, já está sua família Isso toda. é fruto né? também de uma tradição que a gente tem de que muitas vezes o político não era punido nunca, ainda quando caracterizado e configurado o crime. E as pessoas Não, culturalmente achavam que sim. Não. Aí agora não. você tem a inversão do negócio. Não é isso não. Isso é fruto do momento de crise econômica, onde a população brasileira fica mais sensível, porque nós tivemos, por exemplo, o mensalão. O mensalão foi uma crise tão aguda quanto essa, talvez tão aguda, apenas não deixou continuar para chegar-se a essa proporção. Tá. Mas naquele momento do mensalão, todo brasileiro estava tendo dinheiro para financiar seu carro, estava comprando sua geladeira de vinho, certo? Estava pagando através do FIES a faculdade dos filhos, né? Então estava todo mundo satisfeito com a vida porque a economia estava andando. E, no entanto, reelegeu, inclusive o presidente Lula, né? E o PT ganhou as eleições, mesmo com o mensalão, né? Agora, o que acontece? Você tem uma crise econômica onde a pessoa vendeu o seu carro ou teve tomado por uma financeira, onde quem comprou o ar-condicionado não está tendo dinheiro para pagar a conta de luz que subiu muito, onde você não está tendo mais o FIES para pagar a faculdade de seu filho, né? Então você tem hoje um desemprego muito grande que não tinha antigamente. Aí você começa a pensar, né? Nossa, eu estou aqui campado. E esses políticos aí, tudo na boa, aí querem dar nisso. Antes, como ele não estava, ele dizia, como está tudo bem comigo, certo, né? Deixa eles já ir. Eles estão roubando, mas eu estou com minha vida boa. Porque é natural do ser humano só se preocupar quando a crise chega para ele, né? Veja a segurança pública. Muitas vezes está aí e você está com sua casa toda bacana, cercada, você não preocupa. Quando sequestra alguém de sua família, essa segurança pública está um caos, certo? Se todo mundo se preocupasse, desde o cidadão aos políticos, todo mundo, com a coletividade, com certeza nós teríamos um mundo melhor. Porque todo mundo se preocupa olhando para o seu umbigo. É esse um dos grandes problemas.